Nesse meu vídeo de hoje, eu vou falar sobre o tema sobre o poder do silêncio. Se você é uma dessas pessoas que se identifica com o tema, eu te convido a ficar comigo nesse vídeo até o final. Vou dar algumas dicas básicas, simples, rápidas, que não vou tomar muito do seu tempo, mas que no final vai fazer muita diferença para você. Então, fique comigo até o final nesse vídeo. Então, gente, pessoas que falam demais, como dizia o ditado, eu lembro que eu era bem pequenininha, que eu lembro até meus avós falar: quem fala demais, dá bom dia cavalo. Então, gente, pessoas que falam demais são pessoas que acabam falando pelos cotovelos. As pessoas acabam falando o que não deve e falando o que não precisam. Então, quando você fala demais, você expõe muitas opiniões que ninguém está te perguntando. Pessoas que falam demais são pessoas que interrompem todos os assuntos para falar só o que ele pensa e não deixando a pessoa falar a opinião dela, e nem o que ela pensa, e nem expor a opinião dela. Então ela sempre está interrompendo e não deixando o outro falar. E sempre ela que tem sempre razão em todos os assuntos. Então pessoas que falam demais acabam sendo pessoas chatas, inconvenientes, insistentes. E aí você acaba perdendo muitas amizades por ser assim. Muitas pessoas afastam de você e você não sabe como lidar e não sabe o que está acontecendo. Aí às vezes você tem que analisar o porquê que as pessoas, entre aspas, se está afastando de você. Você acaba se tornando uma pessoa que ninguém quer você por perto. Então não jogue palavras ao vento. A sabedoria se esconde no silêncio. Então, quando você for falar, peça sabedoria a Deus, peça o momento que você tem que falar e o momento que você tem que silenciar. Isso é uma forma já de te ajudar. E agora eu vou te dar algumas dicas para você colocar em prática na sua vida. Então, primeira dica: pense sempre antes de falar. Analise o que você tem para falar. Se o que você tem para falar são palavras positivas, palavras de apoio, palavras construtivas, aí vale a pena você falar. Se não, fique em silêncio. Segunda dica: se você não for convidado para um assunto, não interrompa. Fique na sua, fique em silêncio. Se alguém não te pediu alguma opinião, não dê sua opinião. É melhor ficar em silêncio. Então, use a sabedoria nesses momentos. Terceira dica: pense sempre antes de falar, principalmente se for palavras negativas, se for para criticar alguém, porque às vezes você vai criticar uma pessoa, você pode acabar escutando o que você não quer. Você pode perder pessoas queridas, como pessoas da família, pessoas especiais. Você pode causar algum sentimento de dor que pode refletir na vida inteira dessa pessoa. Você sabia que tem palavras que ferem mais do que veneno? Então, cuidado antes de falar alguma palavra. Quarta dica e última dica, que essa é uma das mais importantes, é quando a gente está nervoso. Então, quando você está nervoso, você comete muitos erros, você acaba ofendendo as pessoas mais queridas e às vezes pode se tornar irreversíveis, né? Então, uma forma de você se ajudar, você conte até 10, faça o exercício da respiração, respire fundo, retenha, solte, faça esse exercício pelo menos 3 vezes e peça sabedoria. Não esqueça de pedir sabedoria. Relaxe, cante uma música, saia de perto, para você evitar se arrepender, porque na maioria das vezes a gente acaba arrependendo. Então, para não se arrepender, vamos fazer o poder do silêncio. Então, essa é a minha dica. Faça o poder do silêncio. Fique em silêncio, cultive o seu poder interno. Fique em silêncio, o silêncio não comete erros. Então, antes de julgar, pense. Antes de criticar, pense. Antes de forçar alguma coisa, pense.
porque você vai evitar muitos aborrecimentos pela sua vida e deixe a pessoa ser quem ela quer ser. Use sempre a sua sabedoria. Peça sabedoria para você saber a hora que você precisa falar e peça sabedoria a hora que você precisa silenciar. Eu sei que nesse mundo que a gente vive, fazer o poder do silêncio é muito difícil. É um dos aprendizados mais difíceis que existe para a gente nos dedicar. Mas não é impossível. É só você aprender a se conhecer melhor, se interiorizando, tendo mais paciência e se dedicando a se tornar uma pessoa melhor. E é isso aí. Vamos aprendendo a silenciar nesse mundo tão barulhento, com tantas turbulências que existe nesse mundo. Que é no silêncio que ouvimos a voz do nosso coração. É no silêncio que ouvimos a voz de Deus. É no silêncio que nós ouvimos a nossa intuição. É no silêncio que tomamos as decisões mais precisas e que vivermos em silêncio a gente respira melhor. Então, permita-se silenciar e nunca esqueça desse ditado. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Então, fiquem com Deus, espero que vocês gostem do vídeo, que ajude vocês de alguma forma. E não esqueça de dar o like, eu agradeço muito. E fiquem com Deus e Deus abençoe. Um beijo!